Esse projeto de lei, ele foi feito para combater o crime ou, na verdade, para proteger os criminosos? Olha só que polêmica. A gente vai analisar uma proposta que pode virar de cabeça para baixo as regras da investigação criminal no Brasil, e o mais curioso é como um assassinato dentro de um aeroporto acabou virando a peça central de todo esse debate. Um assassinato, um policial, uma nova lei. O que conecta tudo isso? Parece até começo de filme, né? Mas é uma questão muito real que está sendo discutida agora mesmo no Brasil. E para entender essa conexão, a gente precisa voltar um pouco no tempo para um crime que aconteceu num dos lugares mais movimentados do país. Então, o nosso ponto de partida aqui é uma reportagem bem impactante do Fantástico. É ela que nos leva para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde um assassinato acabou revelando uma trama muito, mas muito maior. Vamos acompanhar essa linha do tempo. É impressionante. Primeiro, uma viatura de polícia sem identificação, com a placa adulterada de um jeito bem tosco, aparece por ali. Pouco tempo depois, um investigador, o Alfredo Raspai, é filmado andando bem perto de onde tudo ia acontecer. Aí, passam-se 2 horas e um delator do PCC é executado a tiros. Mas o detalhe que choca mesmo vem depois. Com a cena do crime já toda isolada, o mesmo investigador volta e aparentemente fotografa tudo com o celular. A pergunta que fica é, o que ele estava fazendo ali? E aí a acusação que surge disso é pesadíssima. Segundo a fonte, esse investigador da Polícia Civil estaria, na verdade, agindo como um olheiro pro PCC. Esse caso, então, passa a ser usado como grande exemplo de como o crime organizado pode se infiltrar nas polícias locais. Pois é, e é justamente por conta de casos assim que um projeto de lei bem controverso começa a ganhar força. A ideia dele é mudar radicalmente as regras do jogo, sobre quem pode e principalmente quem não pode investigar o crime organizado no Brasil. Basicamente, esse projeto de lei mexe numa questão central. Quem é que vai ter o poder para investigar as grandes facções criminosas? E a mudança proposta não é pequena não, viu? É uma mudança bem drástica. Olha só a diferença. Hoje, a investigação é tipo uma força-tarefa que junta a Polícia Civil, o Ministério Público e a Polícia Federal. A proposta quer acabar com isso e concentrar tudo numa única instituição, a Polícia Civil. A responsabilidade passaria a ser exclusiva dela. Essa mudança radical, claro, acendeu um alerta enorme entre os especialistas. A fonte aponta que muita gente vê nisso não só um erro de estratégia, mas algo que pode até mesmo ferir a própria Constituição. E talvez a crítica mais forte venha do promotor Lincoln Gakia, que é um dos maiores especialistas do país no combate ao PCC. Ele é direto ao ponto. O projeto, só por excluir o Ministério Público das investigações, já nasceria inconstitucional. Então, para resumir, ficariam de fora justamente as instituições que têm uma atuação a nível nacional e um poder de fiscalização, que são o Ministério Público, tanto estadual quanto federal, e a própria Polícia Federal. E mesmo se a Polícia Federal precisar entrar no caso, o caminho se torna um verdadeiro labirinto burocrático. Pensa bem, seriam necessários 3 passos. Primeiro, o crime precisa ter uma repercussão enorme. Depois, o governador do estado tem que pedir ajuda formalmente. E, por fim, o ministro da Justiça precisa autorizar pessoalmente. São 3 novas barreiras que podem atrasar ou até mesmo impedir uma investigação federal. E aqui que a gente chega na acusação mais grave de todas, feita pela fonte. A de que essa lei, em vez de combater o crime, na verdade, serviria para protegê-lo. Seria, na prática, uma lei pró-facção. O argumento é bem direto, na verdade. Ao deixar a investigação só com as polícias locais, a proposta a entregaria para a força que é mais vulnerável à infiltração e à corrupção. E o caso daquele investigador no aeroporto é usado como a prova máxima desse risco. De acordo com a fonte, essa percepção de risco é bem clara. As polícias locais, por estarem mais próximas da criminalidade do dia a dia, teriam um risco muito maior de sofrer infiltração. Já a Polícia Federal, por ter uma estrutura nacional, seria menos vulnerável. Ou seja, a lei estaria colocando a investigação justo nas mãos de quem corre mais risco. O dilema que fica no ar, então, é este. A gente está falando de um projeto anti-facção, como dizem os defensores dele, ou de uma lei pró-facção, que, na prática, acabaria dificultando as investigações e protegendo os criminosos. Ok, mas e aí? Como é que está essa situação hoje? Bom, essa questão continua totalmente em aberto, sendo travada nesse exato momento lá nos corredores do Congresso Nacional. Nesse momento, o projeto está tramitando lá na Câmara dos Deputados, mas ainda não existe um consenso.
O futuro do combate ao crime organizado no Brasil está, literalmente, sendo debatido e votado agora. Depois de olhar para todos esses pontos, a pergunta que não quer calar é inevitável. No fim das contas, quem realmente sai ganhando com uma lei que concentra tanto poder e limita a capacidade de investigação?